Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos essas coisas estranhas e queremos saber o que vem ser a isso. Acontece que todos os dias Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês estão bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Quem pode dar glória a Deus? Depois vocês vão entender. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Versículo 26. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, aqui está a tua palavra. Meu Deus, nós queremos te pedir que o Senhor, ó Deus, tome conta, meu Deus, desta igreja, meu Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha renovar o nosso entendimento, venha nos ensinar, meu Pai, que nós não entremos daqui e não saiamos daqui da mesma forma como nós entramos. Meu Deus, mas que o Senhor transforme a nossa vida ao Deus desconhecido, aqueles que mesmo que não tenha ninguém o adorando, aleluia, Ele é digno de ser adorado. Nós glorificamos e exaltamos a esse Deus em nome de Jesus. Irmãos, aqui Paulo chega em Atenas, né? E Paulo chega em Atenas, irmãos, eu viajei na história aqui, tá? Desculpa falar, porque mistura tudo. História, é Grécia, é filósofo, mistura tudo. E Paulo chegou lá, né? Paulo chegou na Grécia e naquele momento ele começou a falar na praça, começou a falar para os judeus que estavam naquele local, começou ali a pregar, a falar de Jesus. E aí aqueles gregos, né, aqueles que eram os entendidos, os sábios da época, né, os filósofos, os poetas, levaram Paulo até esse Areópago, que era o lugar onde ficavam os bambambãs, né, aqueles que tinham toda a ciência, né, todo o domínio, né, ser ou não ser, eis a questão, acabam não sabendo nunca, né, também essa última parte não tem. Mas, quer dizer, eles tinham ali o domínio, né, da filosofia humana. Porém, eles começaram a ouvir o que Paulo estava falando e eles falam uns com os outros: quem é esse tagarela aí? O que ele está falando? O que ele está ensinando? Está falando coisa de deuses estranhos. Nós nunca ouvimos isso, né, irmãos? E uma coisa aqui que eu vejo, alguns tipos de filósofos, eu não quero adentrar nisso, não quero ficar
nessa parte, nessa etapa da palavra, mas os filósofos que estavam ali eram os epicureus, né? Eles eram, né, discípulos, né, desse filósofo Epicuro, né? E o que eles buscavam ali? Buscavam os melhores prazeres como finalidade do homem, né? Então, tudo que era prazeroso, né? É aquilo que nem vocês já viram a mão do capeta lá e o homem, né? Os dois assim apertando e fala assim: se te faz feliz, não tem problema algum. É uma frase parecida com essa, né? Então, os epicureus, eles eram essa turminha aí do se eu estiver feliz, tá bom. O importante para mim é ser feliz. Então, eles não tinham nenhuma preocupação com a alma deles, se eles iam ser ali castigados por causa disso. Eles não tinham preocupação alguma, né? Então, esses eram os epicureus. Mas também tinha uma outra turma que eram os estoicos, né? Os estoicos, eles eram discípulos de Zenão de Cício. E eles buscavam a excelência por meio da ausência de paixões, dos prazeres, por considerar que deles decorrem muitos males, e no cultivo da alma acreditavam na reencarnação. Esses eram os estoicos, né? O homem, o sábio, vivia de acordo com a natureza e com a razão. Então nós vemos dois grupos totalmente contrários. Uns achavam que tinha que viver, o homem ele conseguia crescer, ele conseguia alcançar os objetivos dele através dos prazeres, e os outros acreditavam em reencarnação e que eles tinham que viver de uma forma correta e tinham que deixar os prazeres da carne de lado. Pastor, diga, por que você está falando isso dos atenienses? Por que você está explicando? Irmãos, todo lugar que nós vamos para levar a palavra de Deus, você tem que conhecer o terreno do inimigo. Pastor, diga, como assim? Irmãos, se você vai falar com uma pessoa que ela é de uma outra religião, você tem que saber como chegar nele e falar. Agora, irmãos, pasmem, Paulo, ele era tão atrevido ao ponto de chegar e ele falar, além de falar do altar, que eu já vou falar sobre isso, ele ainda citou versos de filósofos gregos. Tipo assim, ó, eu estou aqui, mas eu sei tudo que vocês fazem. Eu estou por dentro disso tudo que vocês estão falando aí, eu sei. Eu não sou nenhum ignorante chegando aqui de primeiro e não sei nem o que eu estou falando. Eu tenho aqui como conversar com vocês e eu tenho a teoria para dizer para vocês, se tiver que rebater, eu conheço sobre o que eu estou falando. Então, irmãos, Paulo ele foi levantado pelo Senhor nosso Deus, né, para ser ali o profeta dos gentios, para pregar em terras onde nenhum judeu poderia chegar. Paulo ele foi levantado para isso, né? E a gente vê ali que quando Paulo ele falou que ele estava andando pela cidade, ele começou a se irritar com aqueles cultos feitos a outros deuses. Tinha ali altar de tudo quanto, era para Zeus, né? Era para Poseidon, era para, né, vários outros deuses aí gregos. E Paulo ele olha e ele nota que tem ali um altar que estava com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Irmãos, não existe nada fora do domínio de Deus. Paulo, ele fala isso para aquele altar, ele menciona aquele altar, porque mesmo em toda a idolatria, aqueles homens não conseguiam colocar nada no lugar de Deus. Não tinha como colocar um altar para que pudessem adorar a qualquer um, e eles não entenderam por que daquele altar estar erguido ao Deus desconhecido. Olha, nós temos que levantar um para Zeus, temos que levantar, mas tem um Deus que nós não sabemos o nome. Irmãos, mas eu falo para vocês, alguém levanta um altar para algum Deus sem saber, sem nunca ter contato? Algum grego, com certeza, teve um contato, teve um encontro com o Senhor, só que não conhecia o nome de Deus. Deus ele já havia chegado lá
muito antes de Paulo. Já tinham visto maravilhas do Senhor, por isso que levantaram aquele altar e falaram: não, olha, esse Deus aqui, que eu não sei o nome, não é nenhum dos nossos deuses aqui da mitologia grega, mas eu tenho que adorar, eu tenho que ter esse altar, porque ele fez alguma coisa aqui, a gente não sabe historicamente. Na palavra de Deus não está dizendo, mas com certeza estava ali porque era digno de ser adorado. Só que aqueles homens não sabiam como adorar a presença, a excelência do Senhor. Igreja, talvez a gente vê quantas pessoas não sabem, tem ali os seus altares, tem ali, né, na sua vida, olha, aqui está o meu serviço, aqui está a minha família, são os pilares, na verdade muitas vezes são altares levantados. E as pessoas, muitas vezes, elas adoram, elas têm como adoração, né? Muitas vezes elas buscam de uma tal forma a satisfação que elas acabam idolatrando muitas coisas, só que nunca conseguem chegar à verdadeira essência da sua alma. Irmãos, como que a gente consegue satisfazer a nossa alma? Isso o mundo aí fora pode ter a filosofia que for, pode ter aquilo que eles quiserem inventar, nunca vai conseguir satisfazer a alma do ser humano. Olha lá, o homem, quando está firmado em sua própria inteligência e sabedoria, é incapaz de conhecer a Deus e discernir os seus caminhos. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes nós tentamos ir por um caminho, ir por outro, e nós não alcançamos, né, muitas vezes aquilo que Deus ele tem para nós de verdade. Muitas vezes nós encontramos, igreja, buscar aquilo que nós precisamos de outras formas. Nós procuramos, igreja, muitas vezes deixar, né, nós como servos de Deus, deixar as orações, deixar a busca do Espírito Santo, deixar muitas vezes e virar as costas e ir para o mundo. Mas no mundo a gente pode até conseguir as coisas que o mundo tem para oferecer, só que nós mesmos não conseguimos alcançar a verdadeira satisfação, aquilo que vai alimentar a nossa alma e que vai satisfazer a nossa alma. Amém? Irmãos, aí Paulo ele chega aqui e ele começa a questionar, falar para aqueles homens: olha, eu vi aqui que vocês colocaram ali, né, vocês têm os profetas de vocês, aí os poetas de vocês, né, falando: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso está no versículo 28, né? E essa frase ele citou de uma obra da Crética do poeta Epimênides. Então ele citou uma coisa e falando: olha, esse poeta ele fez uma citação em adoração para o Deus dele, mas ele não sabe que, na verdade, isso ele estava escrevendo para o próprio Deus. Irmãos, como é que pode o homem, em sua ignorância, ele ainda consegue falar a Deus, mesmo ele não sabendo? A outra frase: porque dele também somos geração. Paulo, ele cita essa frase de um poema, um hino a Deus, a Zeus, feito por Cleanto, outro filósofo. Só que aí Paulo fala, e ele fala assim: ó, vocês citaram isso, mas na verdade vocês não estavam falando a Zeus, vocês estavam falando ao próprio Deus. Esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido. Irmãos, por quê? Pode. Glória a Deus, eu estou ouvindo só a minha voz aqui, minha voz já está fanha já. Eu ouvindo só a minha voz está me irritando. Os irmãos, imagina, deve estar mais irritado ainda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, por que eu estou trazendo isso para cada um dos irmãos? Para os irmãos entenderem que Paulo ele chega ali em Atenas e ele começa a falar do Senhor Jesus, ele começa a usar a própria inteligência dos homens daquele local para poder explicar quem é Deus, aquilo que eles estavam buscando, aquele Deus que talvez eles tiveram acesso lá atrás, eles agora começam a conhecer que aquele altar desconhecido, agora existe um Deus, uma resposta. Paulo chegou com a resposta para aqueles homens. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Paulo chegou com uma
resposta que eles não entendiam, mas agora eles, somente de ouvir falar, e agora eles conhecem, eles têm apresentado o Senhor Jesus naquele local, naquele momento. Amém, igreja? Então, por que que Deus está falando conosco hoje sobre as formas dele agir? Porque, igreja, nós precisamos entender que quando o Espírito Santo fala através de nós, as pessoas elas têm que entender, elas têm que sentir que o vazio da alma delas é preenchido. Quando nós falamos da palavra do Senhor, eu posso ler em Hebreus 4:12, não precisa abrir, eu quero só que você acompanhe, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavra muito conhecida, só que talvez esta noite ela será aplicada de uma forma excelente, pela revelação que o Espírito Santo está nos dando nesta noite. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder de entrar nesse vazio que o homem não entende por que está vazio. Talvez existia aquele altar ao Deus desconhecido, e era um lugar onde aquelas pessoas não permitiam que nenhum outro Deus estivesse no lugar, que foi o próprio Deus que manteve aquele lugar vazio. Irmãos, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, ele nos deixa a palavra dele para que esse lugar seja alimentado. Muitas vezes isso é a fome, mas é a fome da nossa alma. A nossa alma, ela perece, ela carece da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela vem falar conosco, meu irmão, nós começamos a sentir um preenchimento, nós começamos a sentir uma transformação, nós começamos a sentir a alegria do Espírito Santo, começamos a ouvir esta palavra, e esta palavra ela vai nos preenchendo aquele lugar que estava vazio, meu irmão. O homem sem Deus, ele não é nada, mas quando ele se encontra com a palavra de Deus, e quando ele começa a colocá-la em prática, meu irmão, aí ele vê o sobrenatural de Deus acontecendo na vida dele, como ele nunca pôde ver aí fora. Irmãos, talvez o mundo está procurando em muitos outros caminhos ali a felicidade, mas o nosso Deus, ele diz para mim e para você, não há outro lugar melhor para estar do que aqui, a casa do Senhor. Eu poderia estar em outros 1000 lugares, mas o melhor lugar para estar é aqui, na presença do Senhor. Você está no lugar certo, aleluia. E a palavra de Deus, ela nos alimenta. Nós fomos ali na casa da patroa da Rose, e eu conversando com ela, eu falei assim, olha, ela sentindo fome. A Rose já tinha falado, né, Rose? Ela sente fome e tal, né? Ela sente vontade, ela quer conhecer mais. Meu irmão, quando a pessoa ela sente um pouquinho do que é palavra de Deus, meu irmão, ela vai querer mais. Ela vai querer se aprofundar. E às vezes ela vai em igrejas, ela fala, não, eu fui em tal igreja, mas não gostei. Né? Talvez a gente vê, muitas vezes a gente preocupado em apresentar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, as igrejas por aí, né? Que tem nome de igreja. Igreja é aquela que prega o evangelho, a palavra de Deus. Amém? Então, quando a pessoa vai a uma igreja e ela não ouve essa palavra de Deus, ela vê que tem um monte de coisa acontecendo. Só que a palavra de Deus ela não é pregada. O que acontece? A pessoa ela não se sente bem naquele lugar, ela vai procurar um outro lugar. E aí eu estava falando para ela, vá a um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Amém? Pare de ficar encontrando sinais, prodígios e maravilhas em tudo quanto é lugar. O que nós precisamos, igreja, é da palavra de Deus. E muitas das vezes, igreja, para nós só precisamos tomar posse daquilo que nós já temos. A palavra, ela já é palavra ordenada do Senhor. O Senhor Jesus já falou que a bênção já está ordenada na nossa vida. Tudo isso aqui que está escrito na palavra do Senhor já é algo que Deus já fez por nós. Irmãos, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Amém? Irmãos, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela serve para transformar a tua vida. E se você ler esta palavra, se você colocar no teu coração, e se você começar a ter ela como princípio geral, não apenas moral, eu estou falando princípio geral, irmãos, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu falei para ela, eu te garanto isso, no momento em que você começar a ouvir a palavra de Deus, você começar a ter fé, porque a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, não é aqui rodopiando, fazendo um monte de coisa, não vai acontecer nada na tua vida.
Não é isso que vai te trazer fé. O que vai te trazer fé é a palavra de Deus. Amém, igreja? Porque vem pelo ouvir. E eu falei para ela, olha, então, no momento em que você se alimentar, esses teus problemas aí que você está vendo, você vai colocar a palavra em prática e você não vai nem perceber que eles vão começar a serem todos resolvidos, porque a palavra de Deus ela transforma. E as brechas que nós não conseguimos ver, a palavra de Deus ela é poderosa, ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela serve, igreja, para nos transformar, para saber o que está acontecendo dentro de nós. A palavra de Deus ela é suficiente. Não tem outra coisa que nós temos na terra mais poderosa do que a palavra do nosso Deus. Amém? E se isso não for, igreja, lógico, nós temos que orar. Por quê? Por que nós temos que orar um pelos outros? Está doente? Chama os presbíteros da igreja para orar, né? Mas onde é que está escrito isso? Na onde? Na palavra. Então, irmão, se você não tem a palavra de Deus, você não sabe como você proceder. Então, Deus, Ele está nos trazendo aqui nesta noite para dizer que a nossa alma só tem um caminho a seguir, que é conhecer ao Senhor, buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Para continuar dando prosseguimento à palavra, no mesmo capítulo 17, mas no versículo 29, está escrito o seguinte: portanto, visto que somos geração de Deus, 17 e 29, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmão, Paulo aqui ele termina a conversa com os atenienses, com os gregos de Atena, falando o seguinte: olha, tudo isso que vocês levantaram aí não serve de nada. Tudo feito por mãos de homens. Mas eu estou falando para vocês, olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Porém, eu estou advertindo vocês, Deus está ordenando a todas as pessoas, em todos os lugares, que Ele estabeleceu um homem que vai trazer justiça. E é momento de se arrepender. E Ele fez isso, Ele provou, ressuscitando esse homem do mundo dos mortos. Aleluia. Então, igreja, Paulo ele termina falando, olha, não tem nenhum outro lugar, nenhum outro Deus, nada que nós possamos fazer, que possamos adorar, que seja maior e melhor do que o nosso Deus. Ele é digno de ser adorado e através dele é que nós alcançamos a nossa salvação. E ele fala para nós aqui, ó, é momento de arrependimento. Deus ele fala, olha, já passou o tempo de ignorância, Deus não leva mais em conta. Porém, Ele está falando e Ele está ordenando a todas as pessoas que se arrependam. Irmãos, o Evangelho, as boas novas da salvação é arrependei-vos. Por quê? Jesus está aí, irmãos. Já é chegado em nome de Jesus a hora que o Senhor Jesus virá. Amém? Para julgar todos nós. Então é necessário, igreja, que nós tenhamos isso no nosso coração e no nosso entendimento. Marcos 8:34. Abra a sua Bíblia e eu já estou terminando nesse versículo. Marcos 8:34. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma, se alguém se envergonhar de mim, e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Amém? Jesus aqui falando que não adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus irmãos, talvez nós temos visto tantas pessoas, né, tantos irmãos que estavam aqui conosco e talvez hoje já não estão. Talvez achando que lá no mundo é um lugar melhor. Talvez achando que no mundo, né, a pessoa está conseguindo ali os seus prazeres, algumas coisas que acha que está ali. Esqueci a palavra agora, meu Deus, só fugiu aqui. Satisfazendo, né? Coisas que não estão satisfazendo mais a sua alma, não estão satisfazendo mais aquilo que elas estão buscando. Mas nós estamos aqui nesta noite para nós confirmarmos, aleluia, o nosso voto com o Senhor Jesus. Meu irmão, não esquecer que dele é que vem a nossa salvação, que um dia o Senhor Jesus virá para nos buscar, que ele se sacrificou para que hoje eu e você pudéssemos ter uma chance. Irmãos, no mundo não tem nada que possa ali nos satisfazer, mas o nosso Senhor Jesus, aleluia, ele já deu a sua vida por nossa salvação. E hoje nós temos uma vida e uma vida com abundância. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero que você feche os teus olhos. Glória a Deus. Irmãos, você vai fazer uma oração toda especial para Deus. E você vai fazer como nós temos ali a renovação de votos do homem e da mulher. Eu quero fazer a renovação de votos de nós com o nosso Deus. Amém? Irmãos, feche os teus olhos nessa noite. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Essa casa aí que você tem criado como santuário para a glória do Senhor. E eu quero que você pense nessa noite em todo o teu caminho com o Senhor. E você nesta noite você vai renovar os teus votos com Ele. Se talvez, irmãos, você tem caminhado, talvez mais em direção ao mundo e tem deixado aí a satisfação da tua alma, que é a palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus, aleluia. Talvez você tenha deixado ele de lado, mas o Senhor Jesus quer nesta noite que você, aleluia, se arrependa, porque Ele está falando conosco mais uma vez. Se arrependa se você não tem andado no caminho conforme a palavra de Deus, se você tem olhado, tem andado em direção ao alvo, mas você tem olhado para a esquerda, tem olhado para a direita, e talvez o mundo tenha se tornado mais forte para você, aleluia. Feche os teus olhos, igreja, nessa noite, e eu quero orar pela tua vida. Fale com Deus nessa noite, peça para Ele: Senhor, renova a minha aliança contigo, Senhor. Eu sei que eu não tenho andado conforme a tua palavra, eu tenho andado talvez manquejando, eu tenho andado talvez torto no caminho do Senhor, não tenho estado reto diante do Senhor. Faça essa oração ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós levantamos essa oração ao Senhor, ó Pai, e pedimos a Ti, meu Pai, renova a nossa aliança com o Senhor. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que aqueles homens atenienses, eles tinham ali talvez um altar ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam ao Senhor. Talvez eles ouviram em algum lugar que existia um Deus que podia fazer milagres, que existia um Deus que podia salvar o ser humano, o Deus que fez, aleluia, todas as coisas, criou o céu, criou a terra. Talvez aqueles homens
pagãos, eles não sabiam da existência desse Deus desconhecido, mas eles passaram a conhecer esse Deus, tremendo Deus, aleluia, e eles agora ouvem de Paulo que é necessário se arrepender. Igreja, nós que estamos aqui nesta noite, nós já conhecemos esse Deus, não temos um altar na nossa vida escrito que ele é um Deus desconhecido. O Deus, aleluia, que nós servimos é um Deus, aleluia, que nos faz, igreja, caminhar por meio, aleluia, ali do fogo, e nós não somos queimados, faz nós andarmos por meio das águas e nós não nos afundamos. Meu irmão, esse Deus, aleluia, ele é capaz de nós, ó Pai, de nos manter numa geração toda perversa, nos manter puro, meu Pai, aleluia, nos manter separados, santificados para o Senhor. E nessa noite, meu Pai, nós colocamos a nossa vida de novo diante do teu altar e nos arrependemos. Se arrependa, irmão. Fale com o Pai, se arrependa. Senhor, eu me arrependo, meu Deus, porque eu não tenho te levado a sério. Eu me arrependo, Senhor, porque se o Senhor tivesse voltando hoje, eu não estaria subindo para o céu com o Senhor. Se o Senhor estivesse voltado hoje, eu não teria conseguido a minha salvação. Me perdoa, Senhor, se eu fosse uma daquelas 10 virgens, provavelmente eu seria uma das virgens loucas, ó Pai. Não seria as virgens prudentes, porque eu não tenho deixado a minha lamparina com azeite suficiente para esperar a tua vinda, Senhor. Aleluia, meu Pai, nesta noite eu me coloco diante da tua presença, meu Pai, e eu faço um voto, meu Pai, de continuar na tua presença, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas firme para o alvo, aleluia, e sendo como Paulo, no meio de uma geração perversa, ele continuou pregando a palavra de Deus, e mesmo que ele tivesse que ir no terreno do inimigo, mesmo que ele tivesse que ir em um lugar que talvez ele não conhecesse de tudo, mas ali ele estava falando da palavra do Senhor Jesus, ali ele estava pregando para esse Deus desconhecido, que eles não conheciam, mas ele falou para eles: olha, aleluia, muito prazer, o nome desse Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Coloque ele, irmão, no teu altar. Se o teu altar está vazio nessa noite, se o teu altar aí está cheio de traça, talvez você tenha no teu altar ao Deus desconhecido, a mesma inscrição. Jesus está falando nessa noite: me coloca novamente num lugar de destaque na tua vida, me coloca novamente nesse altar, que você colocou tantas outras coisas, me coloca novamente nesse altar, aleluia, porque eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, filho, eu quero te salvar, filho, eu quero te levar, aleluia, junto comigo, quando eu vier buscar a igreja, filho, eu tenho muitas coisas para te dizer, ouve a minha palavra, permanece nela, aleluia, que eu posso fazer maravilhas por você. Ô irmão, não deixe de acreditar no Senhor Jesus, aleluia, Ele está te chamando nesta noite, Ele está te buscando nesta noite, Ele veio aqui nesta noite só para te falar: olha, eu tenho para você um lugar de morada, eu tenho para você a chave da tua morada lá no céu. Eu tenho para você, meu filho, aleluia, um lugar preparado para que você venha morar comigo eternamente, aleluia. Ainda com seus olhos fechados, não sei se tem alguém aqui nessa noite ainda que não aceitou o Senhor Jesus, ou que ainda não voltou ao Senhor Jesus. Erga a tua mão onde você está e fala: olha, eu não quero ser mais como os atenienses, não, eu não quero esse altar aí, é Jesus, o lugar desse altar é Jesus. Tem alguém nessa noite que quer aceitar ao Senhor Jesus, ou quer voltar para Ele? Fala: não, eu tenho que voltar, eu sei que eu não vou encontrar nada lá no mundo, lá fora não tem nada para mim, eu quero voltar ao início de tudo, eu quero ver onde que eu parei, e eu quero continuar a minha caminhada, porque o que o Senhor Jesus me prometeu é a minha salvação, o que Ele me prometeu é uma vida de abundância, alegria e paz, ainda mais que eu tenha dificuldade na minha vida, Ele vai encher o meu coração
da paz que excede todo entendimento. Ele vai encher o meu coração da alegria da salvação dele. Mais uma vez eu pergunto, tem alguém nessa noite que quer voltar para o Senhor Jesus, ou quer aceitar ao Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus. Renove o seu voto com o Pai. Amém. Aplauda Ele nessa noite.